Que a graça e a paz estejam com todos os irmãos. Amém? Peço aos irmãos que abram suas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 3, versículo 10. Romanos, capítulo 3, versículo 10. E nós leremos até o versículo 18. Como está escrito? Romanos, capítulo 3, versículo 10. Diz assim as Escrituras: Como está escrito, não há um justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Vamos orar, irmãos, mais uma vez, pedindo orientação ao Senhor. Oremos. Gracioso Deus e santíssimo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui, Senhor, cultuando e louvando a Ti. Nós que não merecemos, Senhor, ter esse privilégio, o Senhor assim foi gracioso e misericordioso, Senhor, em nos dar, Senhor, esse momento para engrandecer e louvar o Teu santo nome. Nós te pedimos que o Senhor esteja conosco, esteja nos abençoando cada vez mais, esteja nos guiando em nossa jornada, Senhor, como peregrinos e forasteiros. Nós te pedimos que o Senhor esteja nos conduzindo para que aquilo que venha a ser proferido glorifique e honre ao Teu santo nome. Nós te pedimos que o Senhor possa estar nos conduzindo. No nome santo de Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. O texto que lemos mostra a condição atual do ser humano, morto espiritualmente, resultado do pecado cometido no Éden. Esse é o tema que desejamos abordar com os irmãos nessa oportunidade, a depravação total. O primeiro dos conhecidos 5 pontos do calvinismo. Um pequeno resumo histórico dos 5 pontos. Os 5 pontos do calvinismo surgiram no momento de desenvolvimento da chamada Reforma Protestante, que teve o seu marco no ano de 1517, quando na capela de Wittenberg, um monge foi lá e pregou 95 teses contra a Igreja Católica. Desde então, um avivamento surge em contrapartida à atitude do monge, que tinha o principal objetivo de confrontar a Igreja Católica em suas práticas à luz do que as Escrituras ordenavam. Por não retirarem seus costumes errados do culto, um grupo sai da Igreja Católica sendo nomeados de cristãos protestantes. E sua saída formam ramificações e surgimento de diversas igrejas. Mais da metade do século XVI, ano após o começo da Reforma, um professor da Universidade de Leiden, com o nome de Jacob Arminius, formula um pensamento que leva os seus discípulos, anos após sua morte, a escreverem 5 pontos no qual questiona as doutrinas centrais da Igreja Protestante. Em contrapartida, os representantes das igrejas protestantes se reuniram em um sínodo nacional que ficou conhecido como Sínodo de Dort, entre 1618 e 1619, para defender suas doutrinas. Sínodo, de uma forma resumida, é como uma assembleia ou um grupo de autoridades eclesiásticas que se reúnem. Nesse momento, a assembleia foi formada para rebater os 5 pontos do arminianismo. 6 meses no total foi o tempo necessário para compilar os 5 pontos, a resposta aos pontos dos discípulos que Jacob e Arminius tinham elencados. Agora, de forma escrita, estava a defesa das doutrinas centrais da Reforma Protestante. E são elas: a depravação total, a eleição incondicional, a graça irresistível, a expiação limitada e perseverança dos santos. Elas compunham o que chamamos de os 5 pontos do calvinismo. O ponto que será visto hoje é o primeiro ponto, a depravação total. Como lemos no texto base, Romanos 3, versículo 10, o nosso representante da raça humana falhou.
E isso condenou a todos os que vieram de sua descendência, degenerando toda a criação por vir. Uma aliança feita entre Deus e o homem foi quebrada, e por isso nos tornamos condenáveis e desprezíveis perante a sua santa face, sem qualquer possibilidade de, por si só, haver a reconciliação daquilo que foi quebrado, impossíveis de fazer algo que agrade ao único Deus que há no céu e na terra. A Confissão de Fé Batista de 1689 diz em seu capítulo 6, parágrafo 1: Deus criou o homem justo e perfeito, e lhe deu uma lei justa, que seria para a vida se ele a tivesse guardado, ou para a morte se a desobedecesse. Porém, o homem não manteve por muito tempo a sua honra. Pulando para o parágrafo 2, nossos primeiros pais, por este pecado, decaíram de sua retidão original e comunhão com Deus, e nós neles. E por isso, a morte veio sobre todos. Todos nos tornamos mortos em pecado e totalmente corrompidos em todas as faculdades e partes da alma e do corpo. A depravação total vem da chamada queda. O pecado é representado como a queda do homem de seu estado de perfeição e pureza. Essa queda não produziu somente ferimentos no homem, mas morte. O início da morte biológica e a morte espiritual. O morto não está possibilitado de sentir ou ouvir, muito menos de levantar de seu lugar. Toda tentativa de realizar qualquer ação que agrade a Deus se tornou impossível, pois um Deus justo não pode aceitar uma adoração manchada pelo pecado. Versículo 12. A uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Gerações surgiram depois de Adão, reinos, povos, línguas e nações, mas que não se voltaram a Deus. Antes, se tornaram cada vez mais condenáveis em suas práticas. Assassinatos, mentiras e difamações. Mataram seus próprios familiares para obter poder e glória corruptível. Suas adorações eram de tal forma que até mesmo alguns dentre os ímpios denunciavam em seus escritos. Benjamin Scott, em sua obra As Catacumbas de Roma, traz: Sêneca, revoltado contra o que presenciava ao redor de si, exclama: quão grande é a loucura dos homens! Balbuciam as mais abomináveis orações, e se alguém se aproxima, calam-se logo. O que um homem não deveria ouvir, eles não se envergonham de dizer aos deuses. Ainda mais, se alguém considera o que eles fazem e ao que se sujeitam, em vez da decência, encontrará a indecência. Em vez da honra, a indignidade. Em vez da razão, a insensatez. E para completar o testemunho dos pagãos quanto ao caráter e efeitos de seu sistema, Platão declara: o homem tem se tornado mais baixo do que o mais vil dos animais. O próprio ser humano sabe de sua transgressão. Suas mentes o acusam de dia e de noite, pois na sua criação o próprio Deus gravou a sua lei em suas mentes e corações. Romanos 2, 14 e 15. Assim diz as Escrituras no versículo 13. A garganta deles é sepulcro aberto. Com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. Em rituais e costumes dos povos pagãos, na região geopolítica e cultural da Índia, chamada de Bengala, eles realizavam o seguinte costume: suspendiam as meninas recém-nascidas nos ramos das árvores em cestas, e assim pereciam comidas pelas formigas, moscas e aves de rapina. Em Roma, muitas vezes os gladiadores eram formados em bandos, chamados gregatim, e lançados uns contra os outros. O povo presenciava, assim, batalhas renhidas, com a excitação de sentidos provinda das terríveis cenas de sangue. E quando já cansados disso, davam largas à sua brutalidade, gritando: por que é que ele não morre espontaneamente? Por que é que foge da espada? Matai-o, queimai-o, desfazei-o. Em outros momentos, para cúmulo, no meio dos gritos ferozes, cristões às feras. Um velho ou uma gentil donzela permanece imóvel ante os rugidos dos leões da Líbia, que devoram a vítima para gáudio da multidão selvagem. Versículo 14.
A boca, eles a têm cheia de maldição e de amargura. Assim é a condição do nosso coração. E assim é nossa condição para com Deus, depravados, sem nenhuma condição de fazer o bem. Alguns ainda dizem, é verdade que somos pecadores, mas nós podemos nos arrepender e escolher nos voltarmos a Deus e que a nossa salvação está garantida por meio de uma vida de boas ações que fazemos enquanto vivemos. O que as Escrituras falam a respeito disso? Com base nas Escrituras, mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. E todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Isaías 64, 6. E como transgressores da lei, qual é o nosso destino? Porque o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E a morte aqui se refere à condenação. Versículo 15. São seus pés velozes para derramar sangue. Versículo 16. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconheceram o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Enquanto que o homem está vivo biologicamente, está morto espiritualmente. Suas faculdades mentais estão voltadas somente às coisas terrenas manchadas pelo pecado, afastados de Deus, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus. Romanos 8, 7, primeira parte. Quando nascemos, somos chamados pelas Escrituras de filhos da ira, mortos, seguidores do curso desse mundo, filhos da desobediência. Entre os homens não há salvação, não há nada que possamos fazer para nos salvarmos. Essa é a depravação total, mostra quem realmente somos. Nossos corações são como os romanos que, movidos pela excitação, gritavam por mais sangue nas arenas. Em uma dedução lógica, o que nos resta agora é sermos condenados. O justo juiz virá e nos jogará no fogo eterno, porque não há um justo nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Porém, algo que somente poderia ser concedido, somente e unicamente por meio da graça, foi realizado. Foi providenciado um cordeiro que levaria os pecados dos escolhidos antes da fundação do mundo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,15. Ele era o Cristo, preparado antes da fundação do mundo, prometido no início da humanidade. O Cordeiro sem defeito e sem mácula, o Senhor que vive e reina para todo sempre, aquele que a sua misericórdia dura para todo o sempre. Salmo 136. O único que poderia realizar uma obra perfeita e cumprir a lei que nossos pais quebraram, nos reconciliando com Deus. Cristo, para quem o já tem, que continue prosseguindo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Filipenses 3,14. Examinando-se estão no caminho correto, arrependendo-se dos erros e voltando ao caminho da porta estreita que conduz para a salvação. Para quem não tem, é um momento para se preocupar, pois aquilo que foi dito na mensagem pode ser a sua condenação. Porém, se você está aqui hoje ouvindo a mensagem, saiba que é um momento concedido por Deus para arrependimento e mudança de vida. Não deixe para amanhã, pode ser tarde demais. Arrependa-se agora. A única maneira de obter o perdão é se humilhando aos seus pés, rogando pela sua misericórdia, reconhecendo sua total fraqueza e impossibilidade de fazer algo para a sua salvação, porque perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Salmo 34, 18. Irmãos, estamos no ano de 2022, 2 anos após a pandemia e início de uma guerra e
entre a Ucrânia e a Rússia. As coisas que estão no Apocalipse estão se cumprindo. Os preços, assim como são colocados os cavaleiros, que trazem fome, que trazem encarecimento dos preços, que traem destruição, que traem pestes e tantas outras doenças, estão acontecendo hoje. Não é algo que vai acontecer, mas que está se cumprindo. Por isso, dessa forma, que nós precisamos estar cada vez mais nos deparando com as Escrituras, rogando a Deus que tenha misericórdia, e pedindo para que Ele mostre cada vez mais a nossa depravação. O mundo jaz no maligno e nós só temos uma única opção. Há uma única forma que se pode obter para receber a salvação, porque nada que nós possamos fazer pode alcançar isso. Somente por nossos joelhos e rogarmos a Deus a sua misericórdia. Que assim seja a sua palavra em nossos corações. É muito importante, irmãos, esses dois pontos que a gente viu aqui. Um é sobre um pouco da história da igreja. E o outro é sobre um dos pontos que foram tratados na Reforma Protestante. A Reforma Protestante, ela ocorreu porque a Igreja Católica estava se amoldando às paixões do mundo. Ela estava trazendo coisas que Deus não tinha ordenado fazer. E por isso que surgiu a Reforma Protestante. Por isso que saíram de lá um grupo que tentaram reformar a Igreja Católica, buscar moldar as Escrituras, mas não conseguiram. E então saíram e se formaram as outras igrejas. Os 5 pontos do calvinismo, como o irmão Zaqueu falou exatamente, foram feitos no Sínodo de Dort, e não pelo próprio Calvino. O Charles Spurgeon diz que ele era calvinista, não porque seguia somente o Calvino, só porque ele seguia o Calvino, não, mas porque o calvinismo é o voltar e olhar para as Escrituras. Quando você volta e olha para as Escrituras, cada vez mais você vê cada vez mais quem é o homem. E, no caso, a depravação total. O ser humano, ele não pode fazer nada que venha a se salvar. Não tem como. A própria Escritura tem fundamento e nós lemos aqui. Porque nós somos pecadores. Nossas melhores obras são como trapos. Então, isso significa que qualquer coisa que venhamos a fazer não vale nada. Mas Deus diz que nós temos que obedecê-lo. Mesmo assim, ainda está manchado pelo pecado. Aí algumas pessoas se perguntam, mas e como é que existe? E como é que eu vou ser salvo agora? Se minhas melhores obras são trapos de imundícia, e agora? Porque existe uma diferença entre as religiões do mundo e a religião verdadeira. Pegue todas as religiões do mundo e coloque as pessoas representando elas. Se você pegar todas e começar a perguntar, de uma até a última, somente uma vai dar uma resposta diferente com relação à salvação. Você pode perguntar a uma pessoa, a um nórdico, como é que você pode ser salvo na sua religião? Ele vai dizer, olhe, eu sendo uma boa pessoa, fazendo boas obras, me sacrificando, servindo os cultos aos deuses nórdicos, Thor, Odin e os outros, eu vou ser abençoado e vou para Valhalla, e aí eu vou poder lutar no fim, no Ragnarok. Os outros vão dizer, no budismo, eu preciso ter uma vida dedicada a Buda e aos outros deuses. No hinduísmo e os outros, sempre vai colocar as boas obras como a fonte principal para ser salvos. Somente o cristianismo vai dizer, eu não posso fazer nada. E é exatamente isso a beleza das Escrituras, porque nós somos únicos. Somente Cristo, somente algo que é perfeito, e somente perfeito pode salvar pecadores. Nós não somos... os deuses nas outras religiões são como humanos. Eles têm características humanas, eles erram, eles fazem coisas erradas. Nosso Deus não, nosso Deus é santo, incorruptível. Ele é espírito, infinito, eterno, imutável em ser. Dessa forma, nós precisamos cada vez mais nos voltarmos a Ele e, em joelhos, pedir a sua misericórdia. E essa é a depravação total. Todo homem que nascido do homem, é
pecador, exceto um que nasceu de forma perfeita, por meio extraordinário, que foi Jesus Cristo, que nem mesmo foi necessário ter uma relação entre o homem e a mulher, mas foi de forma milagrosa. Foi apesar dos meios. Então, irmãos, esse foi o estudo. Que assim seja a sua palavra em nossos corações, que seja para educação, para repreensão e educação na justiça. A Ele, pois, a glória eternamente. Amém. Alguém tem mais alguma questão, dúvida ou alguma colocação a se fazer? Dessa forma, irmãos, como já foi falado, perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvo do espírito oprimido. O Senhor é santo e Ele não vai negar uma oração de uma pessoa que tem um espírito quebrantado. Que assim seja as nossas vidas, cada vez mais, buscando aperfeiçoamento e cada vez mais fundamento na sua palavra para vivermos e praticarmos. Amém.